vida e paz. Receba isso hoje aí. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença já acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Graça e paz. Nessa virada do ano aqui, nós queremos lançar algumas palavras que nós sentimos do Espírito, que é aquilo que o Espírito Santo tem mostrado aos nossos corações. Eu queria começar lançando esse versículo que diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão, ou seja, colherão com alegria. Então, independente da circunstância que você esteja, continue trabalhando, continue semeando e não pare, né? Porque não existe colheita sem semeadura. Semear tempo, às vezes temos que semear dinheiro, às vezes temos que semear estudo da palavra, temos que semear jejum, temos que semear ouvidos, temos que ouvir, temos que semear esforço para estar presente, esforço para estar na portaria, esforço para tocar os instrumentos, ou seja, mesmo independente da circunstância ou da situação do nosso país, da tua família ou pessoal, né? Estamos semeando, mesmo em lágrimas, mesmo se você estiver cansado, não importa. O bom agricultor trabalha incansavelmente. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. Então, ano de muito trabalho, quanto mais você trabalhar para o Senhor, mais você vai ceifar e vai colher. E você sabe que não vamos prestar contas com o Senhor? Sim, vamos, mas queremos prestar contas com alegria.
e fazer para o Senhor, né? E o que semeia em abundância também vai colher, tá? E você vai sentir. E, aliás, a alegria vem quando nós colhemos. Enquanto nós semeamos, é um trabalho árduo. Vem lágrimas, às vezes nós vamos ter que passar por um inverno, pelo outono, por dias cansativos, sol muito forte, né? Que são as dificuldades que todo agricultor tem, todo semeador tem, todo obreiro tem, todo pastor tem, todo diácono tem, todo servo do Senhor tem. Mas sem esses dias, não tem a colheita, tá? E mais um sentimento, que nós entremos no ano de 25, famintos pela colheita, do quê? De vidas salvas. Eu creio que isso vem do Espírito Santo. O amor pelas vidas salvas, amor para que as pessoas cresçam, amor para que eu seja bênção para outras pessoas. Essa fome mostra o quê? Saúde, desejo, amor. Então, que Deus te dê, a mim, a você, saúde, muita saúde, disposição de cuidar da saúde própria, da minha saúde, da tua saúde, do teu tempo. Para quê? Para ter força para trabalhar para o reino de Deus. Que Deus te dê isso, tá? Eu sei que o Espírito Santo está dando para o seu povo isso. E que Deus te dê que seja um ano de boa e muita semeadura, que você trabalhe bastante, que você consiga semear a palavra, que você consiga semear louvores, que você consiga semear muito perdão, que você consiga semear muito o quê? Libertação, livre as pessoas, sare as pessoas, semear evangelismo, semear ensino, e você vai colher, com certeza as pessoas que trabalharem vão colher, porque Deus é fiel. Você não está semeando sozinho, tá? Muitos estão semeando, o Espírito Santo está te levantando para isso, tá bom? Então tenha um bom trabalho no ano de 25, incansavelmente trabalhe para o Senhor, esperando o quê? Que o Senhor derrame da sua unção e junto com o teu trabalho junto com a unção de Deus, frutos na certa, tá? Então tenha um excelente 2025 com muito trabalho, com muita semeadura e com certeza vai ter muita colheita, tá bom? Deus te abençoe então. Graça e paz de Deus sobre a igreja. Deus já tem reservado para nós algo novo, um movimento dentro de nós, algo profundo. Creio nisso, que tem a ver com a compaixão. Aliás, é a própria compaixão. Isso é referido na palavra em Efésios 4:32, sobre o que existe de profundo, o significado das palavras que são mais profundas e são mistérios que Deus vai derramar sobre a igreja. E a respeito disso, quero dizer que os pobres, assim, eu sinto dessa forma que os pobres, aqui a palavra se refere nesse trecho, e também em Mateus 9:36, que eles são na realidade privilegiados, porque eles são pobres no sentido de que são quebrantados. O quebrantamento, ele parece pobre para o mundo, mas para Deus ele é precioso, ele é vida. Se alguém está quebrantado, sente a presença de Deus. Se nós estivermos quebrantados, Deus se manifestará na igreja e virão muitas pessoas, virá multidão de pessoas procurar por quem tenha compaixão e tenha a palavra de consolo. Se a igreja vai ser movida pelo profundo, então nós vamos ser movidos pelo que é profundo também, porque nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, não é? Então o gesto de Jesus, quando viu as multidões e teve compaixão,
por todos que estavam ali. Ele sentiu a situação deles. Nós temos que sair de nós e entrarmos na presença de Deus primeiro, mas depois a gente vai se ver, né, dentro desse sentimento de compaixão, de misericórdia. A gente vai sentir que a gente precisa sair de si mesmo e conhecer mais o Senhor e com isso permitir que seja criada uma atmosfera na casa de Deus que vai curar quem está quebrantado, né? Quem está quebrado, quem está movido por uma necessidade muito grande de ter alívio e de ter consolo. Então nós vamos ter essa oportunidade, né? Deus vai derramar compaixão sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, nesse ano que se inicia. A compaixão é um dos sinais, se não o primeiro, um dos mais importantes entre os sinais da presença do Senhor, da presença do seu Espírito no nosso meio. Quando nós temos compaixão, nós sentimos Deus passar em nosso meio, em nosso ambiente. E isso vai transformar a igreja. E vai ser muito intenso nesse ano que se inicia. Amém, gente? Graça e paz do Senhor. Nós agradecemos, nós te damos graças, Senhor, pela tua presença mais intensa na tua casa, nesse ano que se inicia agora. Amém? Fica com Deus. Excelente ano de 2025. Graça e paz, queridos. Com muita alegria nós viemos aqui compartilhar uma mensagem que nós acreditamos que o Senhor tem falado para um tempo futuro, que está registrado em Esther capítulo 4, versículo 15 ao 17, que diz: Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Nesse contexto, nós vimos aqui que Esther, ela precisava falar com o rei com urgência, porque os judeus e o seu tio estavam correndo risco de morte. Então ela convocou todo o povo judeu, juntamente com o seu tio Mardoqueu, para que eles entrassem em um jejum de 3 dias e 3 noites. Porque ela iria interceder com o rei pela vida dos judeus e pela vida do tio dela. Porém, ela não poderia entrar e falar com o rei enquanto o rei não a chamasse. Para isso, ela convocou esse jejum. E quando ela se preparou após os 3 dias, ela foi à presença do rei. E chegando lá, o rei apresentou o cedro a ela. Ela tocou no cedro e assim ela conseguiu expor o problema que eles estavam passando. Nós entendemos aqui, queridos, que o Brasil, o mundo, tem passado por uma injustiça muito grande. E poucas pessoas têm se posicionado da forma certa. E o Senhor, Ele tem ouvido o clamor dessas pessoas. Nós acreditamos que o Senhor, assim como Esther, jejuou e se preparou para falar com o rei. Essas pessoas que jejuaram e se prepararam para falar com o rei, para falar com o Senhor viu graça no coração dessas pessoas. E nós acreditamos que nesse tempo haverá um tempo de justiça sobre as nações, sobre o Brasil, e muitos Amãs vão cair. Amã foi o homem que conspirou contra Mardoqueu e contra o próprio povo judeu.
E a forca que ele construiu para que Mardoqueu fosse enforcado, ele acabou sendo enforcado. Então nós acreditamos que existe um tempo aí que o Senhor ele vai entrar com justiça sobre a terra. E todo Amã ele vai cair. E uma outra mensagem que eu queria deixar com vocês, né? Que em Provérbios a palavra do Senhor diz: consagre tudo o que você for fazer ao Senhor, e os seus planos serão estabelecidos. Tudo que você for fazer, meu irmão, minha irmã, consagre ao Senhor. Entregue ao Senhor. Primeiro, dedique ao Senhor, para que os seus planos sejam estabelecidos. Amém? Então vamos lá, só para nós recapitularmos. Esse tempo, nós vamos entrar num tempo de justiça do Senhor. Isso é para toda a nação, para todo o povo. E também nós precisamos, em particular, consagrarmos tudo que nós formos fazer ao Senhor, para que os nossos planos sejam estabelecidos, nossos projetos sejam estabelecidos com sucesso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, um excelente final de ano e fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau. Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero ler para vocês um versículo que está em Filipenses capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo escreve assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus há de completar a boa obra que Ele começou nas nossas vidas até o dia de Cristo Jesus. Eu entendo, falando assim, até a volta de Cristo Jesus Ele vai continuar trabalhando, ou até o dia da nossa morte, obviamente, e quando Jesus Cristo descer do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então também, nós estaremos completos, na volta do nosso Senhor Jesus. Esse versículo ele se aplica para aqueles que perseveram nos caminhos do Senhor, para aqueles que põem a mão no arado e não olham para trás, mas continuam na obra do nosso Senhor Jesus e são fiéis até o fim. Então assim, persevere e deixe que o Espírito Santo faça o trabalho que Deus quer na sua vida, segundo a boa, agradável e perfeita vontade de nosso Deus e Pai para nós. Não lute contra aquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, ou aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer a tua santificação, Deus quer a tua frutificação, Deus quer a tua restauração da tua vida, da tua família. E Deus não somente irá completar a boa obra que Ele começou nas nossas vidas, Ele também vai completar a boa obra que Ele começou lá na criação e que Satanás atrapalhou no Jardim do Éden. Obviamente que o homem é responsável, pelo seu pecado, Adão e Eva são responsáveis pelo seu pecado, mas Satanás foi a causa de tropeço deles, digamos assim. E isso causou inimizade entre o homem e Deus. E está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente, isso é, completamente e em breve. Então Deus não há somente de completar a boa obra que Ele começou nas nossas vidas. Ele vai completar tudo aquilo que Ele começou a fazer sobre a terra, lá na criação. Então no sexto dia Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, para que o homem tivesse relacionamento com Deus e fosse parte da família de Deus. Isso foi interrompido no Jardim do Éden por causa do pecado, mas lá já havia a promessa, que o filho, o descendente da mulher, Jesus Cristo, haveria de pisar a cabeça de Satanás. Então Deus já tinha o plano para o resgate da humanidade. Então Deus vai cumprir não somente esse plano da salvação, mas Ele vai cumprir todas as outras coisas que Ele prometeu na sua palavra e que ainda não se cumpriram. Então, quando Paulo fala, então, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve, isso aqui está dentro de um contexto que fala que Jesus Cristo foi rejeitado pelos israelitas, e aí a rejeição a Cristo por Israel, a não ser, obviamente, do remanescente, que era ali a igreja, isso trouxe salvação para os gentios, mas no resto, então, desse contexto, vai falar da salvação dos judeus, da salvação do restante de Israel. Então isso Deus também vai completar. Deus não só abriu a porta da salvação para os gentios, isso já estava
desde a eternidade. O apóstolo Paulo fala que os dois grandes mistérios de Deus que estavam ocultos ao longo dos séculos era o próprio Senhor Jesus Cristo e a igreja, sendo que a igreja ela é composta por judeus e não judeus, por gentios, por Israel e não israelitas, tá bom? Então esse era o mistério de Deus oculto desde os séculos, tá bom? Mas obviamente, que a revelação de Deus para a humanidade, ela veio por meio do povo de Israel, mais especificamente da tribo de Judá, família de José e Maria, veio Jesus Cristo, descendente de Davi, descendente de Abraão. Então Deus irá cumprir tudo aquilo que ele prometeu nas suas escrituras. Ele vai cumprir completamente e em breve, segundo diz a palavra do Senhor. Por mais que para nós, por mais que para nós às vezes pareça demorada a obra do Senhor, ele vai cumprir a sua palavra. Deus não falha. Ele nunca falhou, ele nunca falhará, então ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. 1 João capítulo 3, versículo 8, na segunda parte, fala assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo fez isso na cruz. Jesus Cristo destruiu a obra de Satanás que causava inimizade entre os homens e Deus. Jesus Cristo pagou por nós o preço do nosso pecado, nos reconciliou com o seu Deus e Pai, nos comprou com o seu sangue e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, ele já destruiu essa obra que Satanás causou ali no Jardim do Éden. Mas ele vai fazer muito mais do que isso. Ele vai completar a boa obra que ele começou nas nossas vidas, ele vai trazer restauração para o indivíduo, restauração para o homem, restauração para a mulher, restauração para a sua família, restauração para a igreja, que também a igreja ainda não vive a plenitude do que Deus quer para o corpo de Cristo. A igreja está se aprontando, a noiva está se aprontando para a volta do nosso Senhor Jesus. Ele vai completar, o Espírito Santo é quem junto com a palavra de Deus faz essa obra nas nossas vidas. E a noiva de Jesus Cristo será santa, sem ruga, sem mácula, pura, será gloriosa, será perfeita. O Espírito Santo vai completar também essa obra na igreja. Então Jesus Cristo destruiu as obras de Satanás na cruz e ele reconciliou os homens com Deus, obviamente, que todo aquele que se converte, então está fazendo parte dessa obra da reconciliação, da destruição da inimizade causada por Satanás, mas Jesus Cristo vai fazer isso sobre toda a terra. Vai fazer isso nas pessoas, nas famílias, na igreja, e por fim, todo o reino deste mundo se tornará do nosso Senhor e do seu Cristo, como está escrito lá em Apocalipse. Então, assim, seja cooperador da obra de Deus na sua vida, não lute contra a obra do Espírito Santo na sua vida, e seja cooperador daquilo que Deus está fazendo nas famílias, na igreja e sobre a terra. E que Deus te abençoe, que Deus te use, e glória a Deus, que as nossas vidas sejam para a glória de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, para a salvação do perdido, para a cura, restauração e libertação das vidas. Que Deus te abençoe e Deus te use muito em 2025, em nome de Jesus. Amém. E a palavra que eu tenho para compartilhar, aquilo que o Espírito Santo me ministrou nesses dias, compartilhar com vocês um versículo que está em Hebreus 10, a partir do 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então nós cremos naquilo que está escrito na palavra de Deus, que a segunda volta de Jesus Cristo, ela está próxima. Não sabemos a data, não ousamos em apontar uma data, mas nós cremos, através do direcionamento do Espírito Santo de Deus, que a volta de Jesus Cristo ela está iminente. E eu orando, buscando ali uma orientação do Espírito Santo, de qual seria uma palavra para o ano, e uma palavra que ele me trouxe foi essa daqui, que nós precisamos andarmos unidos, motivando uns aos outros, para que nós congreguemos juntos, para que a gente adore o Senhor juntos, para que a gente sirva o Senhor junto. E por que a importância disto nesses dias? Porque
porque me veio, né, através do Espírito, creio eu, uma sensação muito forte que forças do mal, né, neste ano de 2025 atuarão, elas já estão atuando, como o próprio versículo diz, né, que as pessoas, muitas pessoas, né, perderão o interesse em congregar na igreja. Aqui no versículo ele fala, né, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns. Então essa prática de deixar de congregar na igreja, já naquela época era uma prática comum, mas veio uma sensação muito forte que isso vai se intensificar. Muitas pessoas, elas perderão a vontade de ir para a igreja, de congregar, de se reunir, seja nos lares e principalmente na igreja, né? Então, o inimigo, ele vai usar ali forças para fazer isso. De que forma muitas vezes isso acontece? Acho que o primeiro ponto aqui que nós temos que tomar cuidado é com a idolatria. Toda vez que os nossos olhos saem de Jesus Cristo e os nossos olhos vão para pessoas, para homens, e aí sim tem idolatria, essas pessoas correm o risco, por algum motivo, de se entristecerem, se aborrecerem com alguma coisa e elas saem feridas, elas abandonam a congregação, elas abandonam a prática de congregar conforme incentiva este versículo. Então, que o Espírito Santo de Deus, né, ele nos direcione, né? Acho que é um tempo de nós clamarmos pelo discernimento de espírito. Eu e você, né, nós temos com uma obrigação, né, daquilo que foi compartilhado na palavra, de nós buscarmos dons do Espírito Santo de Deus. E eu creio que um dom importante é o discernimento de espírito para que eu e você não caiamos em nenhuma cilada do inimigo. O inimigo está ao nosso derredor e ele quer minar a nossa vontade de nós nos reunirmos como igreja. Porque quando nós nos reunimos como um corpo, quando nós nos reunimos como uma igreja, o poder de Deus desce. A unção do Senhor cai do céu sobre nós e coisas maravilhosas acontecem em nosso meio. Então, né, e resumindo, qual que é a mensagem? Que a gente tenha discernimento do Espírito, que a gente busque mais do Espírito Santo para que entender o que está acontecendo ao nosso redor e que a gente exerça muita misericórdia nesses dias, porque pessoas podem, por algum motivo, trair a nossa confiança, nos machucar, mas nós temos que exercer a misericórdia, nós temos que entender que o Senhor nos chamou para nós estarmos juntos, congregando e adorando Ele na igreja. E Deus, eu queria também liberar uma palavra, então a primeira parte é atenção, vamos ter atenção, vamos tomar cuidado, não vamos cair nas ciladas do inimigo ao longo desse ano. E para nós não cairmos na cilada do inimigo, não pode existir idolatria, os nossos olhos têm que estar voltados ao Senhor. Não podemos ser agentes de manipulação no meio da igreja, que isso é um dos sinais proféticos de Jezabel, idolatria e manipulação. E nós seremos também, eu e você, eu creio que nós seremos fontes de águas vivas, que levarão águas vivas para outras pessoas. E aqui ele diz, né, no próprio versículo, né, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Deus vai usar a tua vida para que você, né, incentive pessoas para congregar na igreja, para praticar as boas obras, para praticar o amor de Deus. Então, receba isso em nome de Jesus e que realmente, né, a gente exerça aquilo que está escrito em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Muitas pessoas também, né, com desafios de agenda por causa do emprego, às vezes abrem mão da congregação, da importância de estar em comunhão, mas Deus tem uma palavra para a sua vida. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e todas essas coisas serão acrescentadas. O que significa isso? Não faltará nada na tua vida, não faltará saúde, não faltará sustento, não faltará alegria, paz, proteção de Deus na vida daquelas pessoas que estão colocando o reino de Deus em primeiro lugar. E colocar o reino de Deus em primeiro lugar é colocar a igreja do Senhor em primeiro lugar, e que nesse ano de 2025 a gente se reúna, nos amando uns aos outros, nos suportando, nos incentivando na igreja, para nós vivermos um dos melhores tempos que Deus tem para nós na nossa igreja. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Boa noite, igreja, graça e paz. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para 2025. É uma palavra de restauração, né? Acho que o Senhor vai trazer para nós tempos de restauração, restauração das chuvas, restauração de verdades bíblicas, né, que há muito tempo não estão mais presentes na igreja. Mas antes dessa restauração, ainda vai haver um tempo de separação, um tempo de abalo. Nós vemos no texto, em 1 Reis 18, 20, um texto sobre Elias, né, onde ele confronta os profetas de Baal e o povo. Eu vou ler só um versículo aqui para nós, não vou ler o capítulo todo. No versículo 21, então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Eu creio que essa é uma pergunta que o Senhor tem feito, vai fazer no começo deste ano, tem feito nesses tempos, e é uma pergunta decisiva. Nós chegamos nessa encruzilhada, assim como este povo, né? O Senhor quer restaurar esse poder do ministério profético, da intercessão profética, e levantar, né, um povo que vai andar ou nos caminhos do Senhor ou deixar o Senhor, porque não é possível restaurar, né, uma igreja, uma nação, quando as pessoas têm esse duplo pensar. Uma hora estão com o Senhor, outra hora estão com falsos profetas, falsos deuses. Então o Senhor, acho que marca esse ano de 25 começando com esta pergunta, né? Se o Senhor é Deus, vamos segui-lo. Se Baal é Deus, então siga Baal, deixe, né, a igreja. É uma palavra forte, mas eu creio que é um chamado do Senhor para nós, para nos firmarmos. E junto com essa decisão, né, o Senhor está restaurando esse poder do ministério profético de vencer os falsos profetas. Esse poder de trazer o povo à verdadeira adoração, né, para que a chuva possa ser restaurada. Nós passamos e temos passado desde a época da pandemia, momentos de muitos abalos, de muita seca, de muita tristeza, né? Mas ainda tem alguns abalos para acontecer, porque o Senhor precisa restaurar, né, essas verdades. E cada abalo, né, cada chacoalhar é uma oportunidade, né, de a gente acordar, né, como uma igreja que dorme em sono profundo, né? Então o Senhor usa os abalos para chacoalhar essa igreja e o mundo, né, para que ele acorde. O Senhor precisa que a igreja esteja unida, em unidade, para que ele possa derramar essa chuva e esse avivamento que nós temos buscado. Então, né, essa é uma das coisas, né, que o Senhor quer restaurar, esse poder do ministério profético. Às vezes a gente vê palavra profética sendo lançada e nem imagina, né, que isso tenha alguma autoridade, algum efeito no mundo espiritual. Então esse temor, né, de nós, nesse temor das pessoas, de quando uma palavra de Deus é lançada, o Senhor está restaurando esse temor. E também o temor do entendimento sobre a ceia do Senhor. Né? Quando nós tomamos a ceia, não é um ato memorial vazio, mas é o recebimento verdadeiramente, né, do poder de Deus para a salvação.
né, a restauração do sangue, do poder do sangue do Cordeiro sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa igreja e sobre o mundo. Essa libertação, né, que nós recebemos da parte do Senhor, né, na ceia, ela é um testemunho, não é só um ritual, mas um testemunho do poder da palavra e do sangue de Cristo sobre nós. E através dessas revelações, da restauração dessas verdades, né, do mover profético e do sangue de Cristo sobre a igreja, o Senhor vai restaurar a unidade da igreja. E uma vez, né, unida, a igreja vai poder andar em autoridade e poder para se mover nos dons, para ganhar o mundo, né, e receber este avivamento que nós tanto temos esperado. Eu creio que essa é a palavra que o Senhor tem posto no meu coração. Eu creio profundamente nesses tempos, né, em que essas restaurações vão acontecer e que nós veremos muitos sinais e milagres, né, da parte do Senhor sobre todo o povo. Amém? Então, eu gostaria de profetizar sobre vocês, sobre a igreja, declarando, né, este profundo mover, esse profundo restaurar, né, das verdades de Deus e da autoridade, do poder e da unidade da igreja neste ano de 2025, em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele